Passa de 160 mil o número de assinaturas ao Manifesto pela Democracia em Defesa do Sistema Eleitoral. Um dos mais recentes apoios veio da FEBRABAN, a Federação Brasileira de Bancos. Encabeçado pela Faculdade de Direito da USP, o documento reúne ainda juristas, empresários, artistas, acadêmicos e integrantes da sociedade civil. Ontem, em convenção do PP, que selou apoio à candidatura à reeleição, Jair Bolsonaro chamou o manifesto de cartinha. Vamos ouvir o que disse o presidente. Vivemos num país democrático, defendemos a democracia, não precisamos de nenhuma cartinha para falar que defendemos a democracia, que queremos cada vez mais nós cumprir e respeitar a Constituição. Não precisamos, então, de apoio ou sinalização de quem quer que seja para mostrar que o nosso caminho é a democracia, é a liberdade, é o respeito à Constituição. É verdade. Ninguém precisa de uma carta. O Bolsonaro chama de cartinha. Aliás, passando um recibaço, né? Porque a carta não cita o nome dele. Ela apenas defende os pilares institucionais, as instituições democráticas, como se deve ser. Ao chamar de cartinha, ele assume ali que o alvo do recado é ele mesmo. Quando tudo mais é mesmo. E de fato ninguém precisa de uma carta. Precisa de atos. Né? Um dos primeiros atos que poderiam ser tomados pelo presidente para demonstrar que é um defensor dos pilares democráticos, só para começar, só de aperitivo, cara bigato, seria, por exemplo, dizer que aceitará o resultado das urnas caso for ele o derrotado, passará a faixa, passará a oposição e desejará boa sorte ao vencedor. Né? Seria um bom começo. Só que quando o Bolsonaro é questionado sobre esse assunto, ele perde a cabeça, ele contra-ataca, xinga jornalista de burro, bate boca com repórter e se recusa a dar uma resposta tão simples, a de que aceitará o resultado das eleições. Né? Quando um presidente se recusa a dizer algo tão prosaico, fica difícil acreditar que ele está 100% empenhado na defesa da nossa democracia. No mais, eu deixaria uma pergunta no ar aqui para os apoiadores do presidente. Aqueles bem-intencionados que acreditam que Jair Bolsonaro é sim um defensor da democracia, que esse papo de golpe é um exagero, para dizer o mínimo. Por quê? Porque tantas camadas da sociedade se levantam para escrever uma carta em defesa da democracia brasileira, que é algo que a gente não via desde 1977. Por que a gente está voltando no passado e essa virou uma pauta em 2022? Por que o presidente Jair Bolsonaro é visto por tanta gente importante que não pode ser chamada de comunista, como a FEBRABAN, como a Fiesp, como uma ameaça à democracia? E não vale dizer que é porque o presidente é anti-establishment, que está lutando contra o deep state, porque não dá para você manter esse discurso tendo entregue o orçamento a Arthur Lira, tendo entregue ministérios e cargos de indicação política a Valdemar Costa Neto, a Fernando Collor de Mello, né? Tendo desistido de governar e entregue o orçamento a essa gente, ao tão demonizado Centrão. Não dá para você posar de anti-establishment. Então a pergunta que eu deixo não ao presidente, porque ele sabe exatamente o que está fazendo, mas a seus apoiadores mais ingênuos por quê? Por que haveria esse movimento, fosse o presidente Jair Bolsonaro um grande defensor das instituições democráticas? Nesse mesmo evento, aliás, dos argumentos mais ridículos é aquele de que a FEBRABAN está irritada com o presidente porque o Pix acabou com o lucro dos bancos. Os bancos, como sempre, estão rindo à toa. Os juros mais altos estão faturando cada vez mais. A figura do rentista voltou ao Brasil. O dinheiro que as instituições bancárias deixaram de faturar com o Pix, Carla Bigato, equivale a praticamente nada perto do lucro nominal que eles têm alcançado, que, aliás,
no último ano foi o maior nos últimos 15 anos. Não estão faturando rios de dinheiro. Esse argumento é risível, é ridículo, mostra até um certo desespero. Mas foi usado por aí. A ver o que dirá o presidente na sua live de quinta-feira, quando costuma abordar esse tipo de assunto. No mesmo evento, nesse evento de ontem, o presidente da Câmara, Arthur Lira, saiu em defesa do sistema eleitoral brasileiro. A declaração foi dada 9 dias depois dos ataques de Jair Bolsonaro às urnas eletrônicas em reunião com embaixadores em Brasília. A Câmara dos Deputados fala quando é necessário falar, não quando querem obrigá-la a falar. Eu dei mais de 20 mensagens mundo afora, internas no Brasil, de que sempre fui a favor da democracia e de eleições transparentes e confio no sistema eleitoral. Instituições no Brasil são fortes, são perenes e não são e nunca serão redes sociais. Nós não podemos banalizar as palavras das autoridades no Brasil. Não farão isso com a Câmara dos Deputados enquanto eu for presidente. Em discurso de despedida, o presidente do Superior Tribunal Militar, Luiz Carlos Gomes Matos, defendeu a atuação do Tribunal Superior Eleitoral nas eleições. Nós temos uma justiça eleitoral. Ela é responsável pelo funcionamento real daquilo, né? A nossa missão é diferente. Não temos que nos envolver nada com isso. Nós temos que garantir que o processo seja legítimo. Essa é a missão das Forças Armadas. Em entrevista ao UOL, Lula afirmou que as Forças Armadas são mais responsáveis que Jair Bolsonaro e descartou o risco de golpe. Eu não acredito em golpe, não acredito que as Forças Armadas aceitem isso, não acredito que a sociedade brasileira permita. Não acredito. Sinceramente, esse cidadão, se ele começar a brincar com a democracia, ele vai pagar um preço muito caro. Bom, ontem também o MDB confirmou o nome de Simone Tebet na corrida ao Palácio do Planalto. A gente esperava um pouco mais de emoções, talvez, nessa convenção do MDB, que foi uma convenção remota. Aí tinha promessa ali de resistência, a indicação do nome da Simone Tebet, porque o partido está partido, como disse o Ivan Brandão ontem, um racha no MDB, mas no fim das contas, rimos muito, deu tudo certo, Simone Tebet é indicada, mas vice ainda não temos. Mesmo sem consenso interno e ainda sem a definição para o vice na chapa, a senadora Simone Tebet vai concorrer ao Palácio do Planalto pelo MDB nas eleições de outubro. Ela foi oficializada pelo partido na Convenção Nacional, que foi realizada de forma virtual em Brasília. Em uma mensagem na internet, o PSDB e o Cidadania também confirmaram o apoio à candidatura de Simone Tebet, decisão essa que foi tomada de forma unânime na Convenção Nacional da Federação dos dois partidos. Como o senador tucano Tasso Gereissati continua dando sinais de que vai rejeitar o convite para ser o vice da chapa, aumentam as chances de uma chapa totalmente feminina, com a senadora Elisiane Gama do Cidadania para ocupar o cargo. Durante a convenção, Simone afirmou que somente o MDB pode unir o país. Só nós, só o Centro Democrático tem a legitimidade para dizer que tem a capacidade de pacificar o Brasil, de unir o Brasil. Tenho convicção que o Brasil nunca precisou tanto deste partido histórico, nunca precisou tanto da nossa voz, da nossa força, do nosso amor incondicional. Em entrevista à Globo News, Ciro Gomes, do PDT, afirmou que aceitaria o apoio de Lula em um eventual segundo turno, mas descartou fazer o mesmo caso o petista avance. O contrário, não há mais caminho. Eu pago um preço caro em certos ambientes brasileiros, no sul do Brasil, que me respeita. Mas eu sou visto como uma espécie de petista, de tanta ajuda que eu já dei ao Lula. Daqui para frente, sabendo o que eu sei, tendo falado o que eu falei, passa a ser cumplicidade. Sabe, o Lula é o responsável maior. Não é por nada não, mas o maior responsável pela tragédia que está acontecendo no Brasil chama-se Luiz Inácio Lula da Silva. Eu sou visto como uma espécie de petista, é uma declaração interessante, né? Bom, o Datafolha deve divulgar hoje os dados da nova pesquisa nacional no Brasil, General Santos Cruz, do Podemos, e Felipe Dávila, do Novo. Brancos e nulos somam 8% e 3% não responderam. O voto jovem é um dos calcanhares de Aquiles, né, do presidente da República, tanto é que a primeira campanha de televisão do PL mostrava Bolsonaro numa arquibancada ali conversando de um jeito mais informal com jovens, falando sobre a importância da família, etc, mas lá se foram quase 2 meses desde a veiculação dessa campanha na TV e nas redes sociais
e os números não mudaram. Não dá para a gente comparar esses números com os anteriores, porque o Datafolha ainda não havia feito um levantamento específico, né, nesse recorte da população. Mas ele mostra algo sintomático e que será um grande problema para o presidente na tentativa de reeleição. O fato de que, Carla Bigato, quando você soma as intenções de voto de Jair Bolsonaro com a sua rejeição, você chega praticamente no 100%, quase em 100%, em quase todas as vezes, o que significa que a pessoa que não está decidida a votar em Bolsonaro não pretende votar nele de forma alguma, o que é muito complicado, porque são votos que ele precisa virar se quiser ter alguma esperança de vencer essa eleição. Veja só, entre esses jovens brasileiros, a rejeição de Bolsonaro é o dobro da de Lula, mais que o dobro. 67% dizem que não votariam de jeito nenhum no atual presidente. Lula é rejeitado por 32% dos eleitores e Ciro por 22%. Datafolha ouviu 935 eleitores entre os dias 20 e 21 de julho em São Paulo, Rio, BH, Salvador, Fortaleza, Recife, Porto Alegre, Curitiba, Goiânia, Brasília, Manaus e Belém. A pesquisa tem margem de erro de 3 pontos para mais ou para menos. Foi registrada no TSE sob o número 05688/2022. Antes de mudar a trilha aqui do nosso noticiário, uma ouvinte perguntou um pouquinho mais cedo a respeito ainda da carta, né, pela democracia, onde é que está essa carta, onde é que eu consigo ler e eventualmente assinar se eu quiser. No portal, no site da Faculdade de Direito da USP, que é o direito.usp.br, tem ali as informações, aliás, tem uma atualização do número de signatários dessa carta aqui. A carta aos brasileiros já ultrapassa a marca de 160 mil adesões. Então foram muitas adesões nas últimas 24 horas. E aí, o link para acessar a carta, além aqui no direito.usp.br, tem um direcionamento, né, para esse portal, que é o seguinte, estadodedireitosempre.com. estadodedireitosempre.com, tem a carta ali transcrita e também os links para que você assine caso você queira. Olha, a denúncia importante do jornal O Globo. Mensagens obtidas pela Polícia Federal apontam que o líder do governo no Congresso pediu dinheiro a um empresário e ofereceu ajuda para adiar uma portaria do Inmetro. Os diálogos de Eduardo Gomes, do PL do Tocantins, foram encontrados no celular de um amigo do parlamentar, o empresário Jorge Rodrigues Alves, investigado por lavagem de dinheiro e fraudes em licitações no estado. Em abril de 2020, o senador licenciado enviou ao amigo, que atua nos setores da construção civil e iluminação, os dados de um assessor parlamentar, João Bosco Pinto da Silva, e pediu que fosse feito um pagamento em uma conta indicada. Eduardo Gomes pergunta, acha que consegue 20? E aí o empresário responde, opa, certeza. Antes, em junho de 2019, o senador apresentou uma lista de favorecidos a Jorge Rodrigues Alves para a realização de pagamentos e pediu, me passa o que fez, por favor. Logo em seguida, o tal do amigo enviou comprovantes de transferências bancárias feitas a 5 pessoas que totalizam mais de R$42 mil. Além dos pedidos, as conversas indicam que, após ser eleito, Eduardo Gomes atuou para atender a uma demanda do empresário junto ao Inmetro. O objetivo era adiar a entrada em vigor de uma portaria que mudaria as especificações das luminárias usadas no sistema de iluminação pública no Brasil. Pouco depois, a vigência da portaria foi adiada em 3 meses. Procurado pelo Globo, Eduardo Gomes admitiu ser amigo do empresário há 25 anos e negou qualquer irregularidade. Segundo ele, as mensagens são autoexplicativas, são pedidos de empréstimos a um amigo, mas que não se efetivaram, assim como não houve qualquer negócio irregular. O senador afirmou ainda que não se licenciou do cargo por causa das investigações, mas sim para cuidar da base no Estado. Presidente do Inmetro à época, a presidente, Ângela Flores Furtado, esclareceu que as decisões tomadas foram baseadas em critérios técnicos e que não houve qualquer pressão por parte do senador. Muito bem, investigue-se. As mensagens sugerem aquela corrupção clássica, né? Um empresário precisa de um favorzinho do Estado para ajudar na sua vida e, em troca, oferece grana a esse político que tem a caneta na mão. Ah, mas os valores são tão baixos. Bom,
isso é irrelevante, né? Se você rouba R$1.000 ou rouba R$1 milhão, é claro que o prejuízo pro erário é maior quando você rouba 1 milhão, mas quem rouba geralmente não tem teto. Eu, pelo menos, nunca vi um ladrão que diz eu roubaria R$200 mais 1 milhão, não. Jamais. Quem rouba só 200 é porque só conseguiu roubar 200. Então, há que se investigar independentemente dos valores, mas essa suspeita de corrupção dentro daquele governo que não tem corrupção. E com mais uma troca de comando, o novo presidente do INEP descarta qualquer prejuízo à realização do Enem. João Pedro Melo. O diretor Carlos Moreno deve assumir a presidência do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas, Anísio Teixeira, a partir do dia 1º de agosto. O anúncio foi feito pelo ministro da Educação, Victor Godoy, que destacou o fato de que a saída do atual presidente da instituição, Danilo Dupas, ocorreu por motivos pessoais e a pedido. Carlos Moreno é servidor do INEP há 37 anos, bacharel e mestre em Estatística pela UNB e doutorando em Educação pela Universidade Católica de Brasília. Em entrevista à Band News FM, Moreno afirmou que a troca de gestão não deve afetar a execução do Exame Nacional do Ensino Médio em novembro. Nós assumimos o INEP nesse momento, para garantir que esse exame, ocorra com absoluta tranquilidade, e eu posso garantir aos jovens e sobretudo aqueles que estão concluindo o ensino médio nesse momento, a total normalidade para garantir que esse exame ocorra no dia 13 e 20 de novembro desse ano. Nos bastidores, a informação foi de que a demissão de Dupas ocorreu após servidores da entidade reclamarem de perseguição. E essa não foi a primeira vez, já que em 2021 o INEP passou por uma debandada de mais de 30 servidores alguns dias antes da aplicação do Enem. A Petrobras muda a diretriz, mas não altera a atual política de preços. O destaque de Gabriela Morgado. O Conselho de Administração da Petrobras volta a se reunir hoje para discutir os resultados da companhia no segundo trimestre do ano. A expectativa é que a empresa divulgue um novo lucro bilionário. O anúncio está programado para amanhã. Ontem, a companhia divulgou uma nota afirmando que vai incorporar uma supervisão adicional na execução das políticas de preço dos combustíveis, representada pelos conselhos de administração e fiscal da estatal. De acordo com a Petrobras, as decisões sobre reajustes continuam sendo do presidente, do diretor financeiro e do diretor de logística da empresa. Mas, a cada 3 meses, um relatório sobre os aumentos vai ser apresentado aos conselhos. E as passagens aéreas estão cada vez mais caras. Mais informações com Marco Figueiredo. Um levantamento da Agência Nacional de Aviação Civil, da ANAC, aponta que nos 5 primeiros meses desse ano, o preço da passagem aérea subiu 21,8% no país, se comparado com os 5 primeiros meses do ano de 2019, ou seja, fazendo aí uma comparação com o período pré-pandêmico. As passagens aéreas nos 5 primeiros meses do ano, o preço médio estava em R$ 605. Em 2019, era R$ 496. Ou seja, acaba pesando muito no bolso. Inclusive, segundo esse levantamento, no mês de maio, um aumento ainda foi mais significativo. A justificativa das companhias é o aumento no preço do querosene de aviação, o combustível dos aviões. Nos 5 primeiros meses do ano, o acumulado do querosene de aviação foi de 59%. Só em maio, esse aumento, acredite, foi de 138%, e as empresas dizem que o querosene de aviação é responsável por 1/3 dos custos das companhias e que isso tem que ser repassado para o consumidor. No final das contas, é o consumidor que acaba pagando essa conta. A Anatel confirma a chegada do 5G amanhã em mais 3 capitais. Nossa, amanhã já é sexta, gente. Ô, coisa boa! Será que vai funcionar o 5G? Fala aí, Luciana Viana. Ela fala de BH. Belo Horizonte, Porto Alegre e João Pessoa passam a contar a partir desta sexta-feira, dia 29, com a tecnologia 5G. A implantação foi autorizada pela Agência Nacional de Telecomunicações. De acordo com o conselheiro e presidente do grupo, Moisés Moreira, em Belo Horizonte não há nenhuma legislação que prevê diretrizes para a implantação da tecnologia, mas isso não impede que ela seja usada. Isso não impede que seja liberada a faixa nessa capital. A falta de regras para a colocação de antenas pode dificultar um pouco a ampliação do 5G nessa localidade. Até o momento, no país, a tecnologia 5G só está disponível em Brasília.
Segundo a Anatel, as próximas capitais a contar com 5G serão São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, Salvador e Goiânia. A data, no entanto, ainda não foi definida. Diretor de hospital é demitido após mulher receber o rim do marido em um saco plástico. Cara, essa história é inacreditável. Na Bahia. Vou é repetir inacreditável. O que eu perguntei, o que está acontecendo nos hospitais brasileiros? Que crise é essa, minha gente? Quem tem os detalhes é Yumi Kuano. Após rim de paciente ser entregue à família em um saco plástico, o diretor do Hospital Geral Menandro de Faria, na região metropolitana de Salvador, Ramon Nelson Bezerra de Lima Souza, é exonerado. O jovem Jefferson Oliveira Bispo precisou ser operado no último sábado, depois de ter sido baleado em uma tentativa de assalto. O rim dele teria sido perfurado. Ele está na UTI, mas tem quadro de saúde estável. A mulher dele, a transista Andresa Andrade, conta que recebeu o rim do marido e só uma orientação para fazer uma biópsia. Ela chegou a guardar o órgão na geladeira. Andresa conta que os médicos não explicaram o motivo do pedido. Diz que a cirurgia que foi feita de imediata foi para conter o sangramento. E até então a causa do sangramento, pelo que eu entendi, foi o rim. Eu não entendi muito, né? O porquê eu que tinha que fazer o exame. O errado foi eles me pegarem em um saco e inteiro. E a falta de informação quando me entregaram. Em nota, a Secretaria da Saúde do Estado disse que houve uma falha no fluxo do atendimento e que o material foi entregue novamente ao hospital, que vai providenciar a biópsia. Foi assim, ó, passo a passo dessa história. Esse rapaz, ele trabalha, como entregador de moto. E ele foi baleado numa tentativa de assalto, estava trabalhando. Foi levado para o hospital. Lá recebeu os primeiros atendimentos. A mulher dele, que é essa, que é de quem a gente ouviu a voz há pouco, foi para lá para o acompanhar. E durante os procedimentos, né, depois de receber o atendimento e tal, ele foi operado. A mulher foi atendida por uma auxiliar de enfermagem. E aí a auxiliar disse o seguinte: olha, você tem que passar ali e pegar uma peça do seu marido. Ela achou que fosse alguma peça de alguma coisa, um celular, uma peça de roupa, algo. E aí tinha um saco. E ela recebeu um documento dizendo, olha, isso aqui você precisa levar para um laboratório tal para passar por biópsia. Ela pegou aquele saco, achou pesado, abriu e tinha o rim do marido dela. Só isso. Vocês não estão entendendo. Eu estou vendo a imagem aqui. Esse saco plástico é exatamente o que você está pensando. É um saco plástico igual àquele que a gente usa em supermercado. Uhum. Só não tem a marca ali do... Não. É um saco branco que você consegue olhar de fora e ver que tem uma coisa, um pedaço. Semi-transparente. Isso. Translúcido, né? Semi-translúcido, né? Você vê ali Não dá pra ver que tem um órgão lá dentro. Sabendo, né? Dá pra ver que tem um órgão do tamanho mais ou menos de uma manga madura. Uma coisa horrível. Ah, mas o procedimento é... A gente precisa do material para que a família faça. A gente aqui não faz esse exame, ok? Mas há maneiras e maneiras. Você quer que a família saia carregando um pedaço? Mas onde é que já se viu isso? Dentro de um saco plástico? Desculpa, eu não conheço esse procedimento de... Olha, você leva um pedaço da... Não, isso é o hospital que tem que encaminhar para o laboratório. Se não tem convênio, a gente está com algum tipo... Não, o problema é da Secretaria da Saúde, o problema é de quem tem que resolver isso, não é a família. Decente, né, cara? Pelo amor de Deus, gente, isso não existe em lugar nenhum. Aí o diretor do hospital foi exonerado, né? Saiu, enfim, a exoneração dele no Diário Oficial de ontem. Também outros funcionários devem ser investigados. Fluxo no atendimento, problema no fluxo de atendimento. O que é isso, Megali? Agora sim, ou é uma equipe absolutamente incapaz de lidar com o público, de trabalhar com a saúde pública, porque isso não se faz, pelo amor de Deus, isso não passou na mão de uma pessoa, não foi assim, o cirurgião tirou esse órgão e já foi imediatamente para a mão daquela auxiliar de enfermagem. Não é assim, né? Para você liberar um órgão de dentro de um hospital, uma equipe inteira deve ter passado, esse órgão passou por algumas mãos, digamos assim. Ou é uma equipe absolutamente incapaz, e essas pessoas têm que ser afastadas, ou então isso aí foi algum tipo de movimento para afastar alguém. Porque isso é um absurdo. Isso não passaria, né, batido de forma alguma, pelo amor de Deus.
De qualquer forma, isso tem que ser apurado, porque olha o trauma dessa mulher agora. Barbaridade, nossa Isso, solidariedade. Nossa senhora, falta de respeito. Essa história é inacreditável, Megali, inacreditável. Bom, a gente sai daqui agora, vai para os Estados Unidos, mas para falar ainda de Brasil, porque os brasileiros são maioria entre as pessoas que tentaram entrar ilegalmente nos Estados Unidos nos últimos 5 dias, e todos estão presos. Arthur Queiroz. Das 224 pessoas que tentaram entrar nos Estados Unidos ilegalmente nos últimos 5 dias, 183 são brasileiros. Segundo a alfândega americana, eles se dividiram em 2 grupos diferentes, um preso no sábado e o outro na terça-feira. Ainda de acordo com o órgão, os imigrantes atravessaram a fronteira dos Estados Unidos com o México em uma parte danificada do muro que separa os países. Eles foram parados próximo à cidade de Imperial Beach, no estado da Califórnia. Bom, agora tem um destaque do Rio de Janeiro, o ex-técnico, ex-jogador da seleção brasileira, nosso tetracampeão Zagallo, segue internado para tratamento de uma infecção respiratória no Rio de Janeiro. Tem quadro de saúde estável, mas segue internado. Fala aí, Marcos Sadoc. Internado em um hospital particular do Rio de Janeiro, o tetracampeão do mundo, Mário Jorge Lobo Zagallo, de 90 anos, está lúcido e respirando sem ajuda de aparelhos. Segundo a equipe médica, Zagallo está com infecção respiratória. O velho Lobo passou por exame de Covid-19 que deu negativo. Ele está imunizado com as 4 doses contra a doença. Com a seleção brasileira, Zagallo foi campeão da Copa do Mundo como jogador em 1958 e 1962. Ele também levou o Mundial em 1970 como treinador e em 1994 como coordenador técnico. Bom, toda sorte ao velho Zagallo. A gente fala agora de futebol. Porque 2 jogos movimentaram a rodada das quartas de final da Copa do Brasil. Os Atléticos foram bem na quarta-feira. E hoje tem São Paulo em campo, tem Fluminense, tem muito jogo bom. Yuri Queiroga. 2 jogos fecharão a ida das quartas de final da Copa do Brasil hoje à noite. No Morumbi, com transmissão da Band News FM para a maior parte da rede, o São Paulo vai receber o América Mineiro a partir das 8 da noite. A narração é de Silva Júnior. Já às 8h30, tem Fortaleza e Fluminense no Castelão, jogo que será transmitido para os ouvintes da Band News FM na capital cearense. Ontem, com um roteiro semelhante ao do duelo de 2021, o Atlético Goianiense pôs vantagem sobre o Corinthians. Fez 2-0, mesmo placar da ida da terceira fase do ano passado, mas dessa vez em casa, no estádio Antônio Ascioli. Agora o Dragão pode perder por 1 gol de diferença para chegar às semifinais da Copa do Brasil pela 2ª vez na história. Flamengo e Atlético Paranaense ficaram no 0-0 no Maracanã. Na volta em Curitiba, quem vencer no tempo normal fica com a vaga, e um novo empate com ou sem gols leva a decisão para os pênaltis. Futebol, com Milton Neves. Oferecimento Perdigão. Manda brasa com Perdigão na brasa. Casa do Construtor. Aluguel de equipamentos. Ligue 0800 200 0217. E Sicredi. Conheça a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil. Sicredi. Gente que coopera, cresce. Fala, Milton, bom dia. Oi, Luiz Guilherme Megali, um abraço para você, para Carla Bigato, na Band News FM. Olha, gente, eu tô em boa fase de novo, hein? Passei a quarta-feira ontem, nas minhas 5 colunas, dizendo que o Atlético Goianiense ia ganhar de 1-0. Ganhou de 2. Corinthians levou uma tunda, uma sova, uma pisa ontem lá em Goiânia, a capital daquele estado maravilhoso, né? O paraíso verde plano do Brasil, que é Goiás. Eu sou cidadão goiano. Então é isso aí. Mas e no mais? Quero falar de novo. O Gabigol, ex-gol, virou uma mala igual o ex-cunhado dele, o Neymar. Ontem ele deu uma patada, um coice, num jogador do Atlético Paranaense e recebeu amarelo. Ele quase arrancou a perna do cara. E não foi expulso de campo, é uma vergonha. E depois do jogo, outra vergonha. 2 facções da torcida imensa do Flamengo, eles quebraram o pau. Vamos ver se a CBF cria vergonha na cara. E, aliás, o presidente atual não orna, né? Eu não consigo decorar o nome dele. Olha que eu lembro lá de Julite Coutinho, João Avelange, etc., lá atrás, nos tempos da CBD. Entendeu? Olha, o Flamengo merece perder os pontos, ser eliminado da Copa do Brasil e multado, uma multa muito forte devido à pouca vergonha de ontem. E o seu Gabigol, quase, repito, arrancou a perna do jogador do time do Filipão e recebeu um amarelinho.
Olha, esse Gabigol, que hoje pra mim já é Gabi ex-gol. Ele faz gol ainda, mas tudo gol fácil. Vocês já prestaram atenção? Ele vive fazendo gol de pênalti, gol fácil, que uma Rascaeta bota ele na cara do gol. Indecente o que aconteceu ontem no Maracanã. E parabéns ao Atlético Paranaense, o Furacão, e o pessoal do Flamengo fica assim, não, vocês vão ver só, no Maracanã é o inferno. Tá bom, vocês vão ver o que é inferno no jogo de volta lá na Baixada. Mas é isso aí, gente. Então, um grande abraço para vocês e até a próxima. Ô Milton, dá para fazer gol fácil, o cara tem que estar lá, né? Tem que estar posicionado, tem que conhecer o lugar dele na área. O Romário também fazia muito gol que parecia fácil, mas se fosse outro, estaria lá do outro lado da área, esperando, não ia ver nem a cor da bola. Agora, quando a gente fica com esse negócio de um lado tem times gigantes, do outro lado os times pequenos, não tem maneira melhor de você inflamar, né? O vestiário do que isso. Olha o que eles estão falando. Estão falando que já ganharam, que já levaram. Aí você pega um time aguerrido. Parabéns ao Atlético Goianiense, parabéns ao Furacão, sempre tão perseguido pela Carla Bigato. Hoje tem o América Mineiro querendo aprontar para cima do São Paulo e o Fortaleza também tentando surpreender o Fluminense do Fernando Diniz.